Proposta de reforma fiscal do governo pode ter votação expressa no Congresso. Senadores e deputados fazem sessão nesta terça-feira para analisar vetos presidenciais. E você vai entender por que o Senado aprovou um projeto que retira a expressão bacharel em medicina dos diplomas dos médicos. Boa noite, você acompanha a partir de agora as principais notícias do Senado nesta segunda-feira. Senado e Câmara votaram uma proposta que atende a uma reivindicação dos médicos, retirar dos diplomas da categoria o termo bacharel. O texto ainda não virou lei e o Conselho Nacional de Educação espera que não vire. Entenda a polêmica. Todos os anos, mais de 20 mil estudantes se formam nas faculdades de medicina brasileiras. Pela legislação em vigor, eles ainda não são médicos, mas bacharéis. Ele se formou num curso de medicina, de acordo com as orientações da sua instituição, não é? E recebe um diploma em que ele é denominado bacharel em medicina. E o médico? O médico é aquele que vai exercer a profissão de médico desde que ele seja registrado pelo Conselho Regional de Medicina, que é quem tem o poder de fiscalização da profissão. O Conselho Federal da categoria defende uma mudança na legislação para que os diplomas, em vez de bacharel, registrem o termo médico. Não seja usado o termo bacharel, porque prejudica muito aqueles médicos formados aqui que querem fazer residência ou algum estágio no exterior, porque quando tem o termo bacharel, que é feita a tradução para a língua de origem do país de destino desses egressos, eles não são reconhecidos como médicos. A Câmara e o Senado aprovaram um projeto de lei que prevê essa mudança. O texto aguarda sanção da Presidência da República. Especificamente em Campo Grande, colegas foram todos penalizados, perderam a bolsa, tiveram que retornar para o Brasil e estão lutando até o momento para poder refazer aquilo que foi inventado por algumas faculdades de medicina e que tem trazido um forte prejuízo a todos esses colegas. Mas o Conselho Nacional de Educação é contra a mudança. A lei em vigor divide os cursos de graduação entre bacharelados, licenciaturas e tecnológicos. O projeto aprovado pelo Congresso criaria uma exceção para as faculdades de medicina. O conselheiro também rebate o argumento de que estudantes brasileiros estariam sendo prejudicados. É uma evidência de que essas instituições elas não deveriam nem ser procuradas por estudantes brasileiros, porque revela uma falta de conhecimento da cultura acadêmica de nosso país. A Comissão de Juristas da Desburocratização se reuniu nesta segunda-feira. Eles debateram alterações no Código Tributário Nacional e no anteprojeto, que deve ser apresentado nas próximas semanas. Na discussão do anteprojeto, juristas buscaram formas de tornar o processo administrativo tributário mais rápido. Por exemplo, qual o momento mais adequado para quem está com pendências na Receita apresentar as provas? As provas, os elementos eram trazidos no momento que o contribuinte achava oportuno. E é isso que nós não queremos. Quer dizer, deixar, não, essa prova aqui eu não vou levar para a DRJ, eu vou deixar para levar lá no CARF. Porque lá no CARF eu entendo que seja mais favorável. Isso é um absurdo. Se a prova já existia e ele não apresentou, eles não aceitam. Agora, se a prova existia e ela prova que não é devido àquele tributo nem naquele montante, não vai ser aceito. Então, qual é o processo, qual é a finalidade do processo administrativo? Eles também propuseram alterações no Código Tributário Nacional. Pelo texto, empresas com débito na Receita seriam autorizadas a participar de licitação, mas parte do valor devido pode ser retido pela administração pública. O ministro Mauro Campbell preside a comissão e acredita que o texto da parte tributária deve ser finalizado até a próxima semana. O que se estima é que já na próxima reunião, que a priori estaria marcada para o dia 4, neste dia eu já faço a apresentação ao presidente da Casa com a redação que a gente vai fechar no dia 4. A comissão já entregou à presidência do Senado um projeto de proposta de emenda à Constituição com sugestões para tornar mais eficientes os estados, os municípios e a União. O prazo para encerrar os trabalhos é dia 11 de abril. A proposta de reforma fiscal do governo pode ter votação expressa nas duas casas do Congresso.
O projeto de lei complementar é um dos destaques da pauta desta semana. A tramitação do projeto deve começar pela Câmara dos Deputados. Como já vem com urgência constitucional, depois de 45 dias, ele passa a trancar o plenário da casa onde estiver esperando para ser votado. O presidente do Senado, Renan Calheiros, acredita que isso não será necessário. Essa proposta vai tramitar rapidamente na Câmara dos Deputados. Se chegar aqui com o acordo que nós fizemos, nós votaremos até o anoitecer da terça-feira. O projeto de lei complementar chegou ao Congresso pelas mãos do próprio ministro da Fazenda, Nelson Barbosa. Esse projeto foi objeto de uma longa negociação que envolveu os 27 estados. Eu acho que esse projeto ele é o mínimo denominador comum. É importante que esse projeto seja aprovado rapidamente e que não impede que outras questões possam continuar a ser discutidas. O texto recebido pelo Congresso traz 4 propostas. Uma delas estende o prazo da dívida dos estados por mais 20 anos. Empréstimos com BNDES feitos até o final de 2015 também ganham um fôlego de 10 anos para serem quitados, com 4 de carência. A segunda medida usa a lei de responsabilidade fiscal para limitar o aumento dos gastos da União. A proposta inclui ações como proibir a criação de cargos e implementar programa de desligamento voluntário de servidores. O projeto também cria um regime especial de contingenciamento, que permite ao governo preservar as despesas essenciais, como educação e saúde, quando o crescimento estiver abaixo de 1% ao ano. Por último, a medida permite que o Banco Central utilize depósitos remunerados como alternativa para enxugar o excesso de liquidez no mercado. É uma prática que é adotada, por exemplo, no Banco Central Europeu, é uma prática adotada pelo Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, mas que no Brasil não existe. A possibilidade de a criação de depósitos voluntários dos bancos no Banco Central. Além do projeto enviado pelo Executivo, os senadores têm pela frente a medida provisória 698. Ela estabelece regras para o uso do Fundo de Garantia nas obras e no financiamento do programa Minha Casa Minha Vida. O texto, que tem prioridade para ser votado no plenário do Senado, ainda determina a publicação trimestral do nome dos beneficiários do programa. 425 vetos presidenciais estão na fila de votação do Congresso. Eles alteram 16 projetos aprovados pelos parlamentares. É o caso da repatriação de recursos e do reajuste do Bolsa Família. Uma sessão para votar esses vetos está marcada para esta terça-feira, às 19h. Na lei de repatriação de recursos, a presidente Dilma vetou, entre outros dispositivos, a inclusão de bens como joias, pedras preciosas e obras de arte, o pagamento parcelado de impostos e multas e o compartilhamento com estados e municípios dos valores arrecadados. A presidente Dilma Rousseff vetou também o reajuste do benefício do Bolsa Família pelo índice oficial de inflação de maio de 2014 a dezembro de 2015. Como não houve a competente previsão orçamentária, isso implicaria o desligamento de beneficiários. Para derrubar um veto, você precisa de no mínimo 257 deputados e 41 senadores. Se não é um assunto muito polêmico, a possibilidade desse veto ser derrubado é muito pequena, né? Porque senão é muito difícil você colocar lá 400 ou 500 deputados para dar um quórum possível de rejeição de um veto. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.